Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia já no livro de Neemias, no capítulo 1. Glória a Deus. Espírito Santo, peço bem-vindo e bendito. Neemias, capítulo 1. Vamos esperar que tem pessoas procurando. Glória a Deus. Se ajuda, Neemias está depois de Esdras. Glória a Deus. Assim está a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém são derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração dos teus servos, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei. Eu estarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, do teu povo que resgataste, com o teu poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua presença esta noite. Obrigado, papai, porque a tua palavra foi lida, Senhor. Obrigado porque essa palavra não volta vazia, mas cumpre naquilo que ela é determinada a cumprir e a fazer. Deus, muito obrigado, Pai. Que teu Espírito Santo esteja sobre esse lugar esta noite, Pai. Nós repreendemos agora todo ladrão da palavra, tudo aquilo que possa vir distorcer, tudo aquilo que possa vir causar sono, causar tristeza nos corações, Senhor, nós quebramos no nome de Jesus. Manifesta, Pai,
nessa noite os teus milagres, prodígios e sinais, para que todos possam crer e entender que há um Deus sobre esse lugar. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto, amados, eu particularmente nunca assim ouvi ministração. Nós costumamos ouvir ministrações sobre a reconstrução do muro, nós costumamos ouvir ministrações sobre a restauração de Jerusalém, mas esse bate-papo entre Neemias e seus amigos, que antecederam tudo isso, é sobre isso que nós estaremos ministrando nessa noite. Abra os olhos do teu coração, abra sua mente, querido. O Espírito Santo está aqui nessa noite para falar contigo de uma forma toda especial. Para que vocês entendam o que estava acontecendo ali, queridos, eu gosto de contextualizar um pouco ali aquela situação. Essa história, ela nos fala a respeito da restauração de Jerusalém. E esse texto, essa história nos fala sobre a reconstrução dos seus muros após o exílio na Babilônia. Para que você entenda, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. Ela foi destruída pelos babilônicos. E a maioria dos judeus, aqueles que não escaparam, foram levados cativos para lá, para a Babilônia. E durante esse tempo, a cidade foi sitiada, a cidade foi destruída. Quando nós vemos a Bíblia, nós vimos que os seus muros foram deixados totalmente em ruínas ali. Só que aproximadamente 50 anos após, Ciro, o rei da Pérsia, a história nos conta que ele conquistou ali a Babilônia e ele permitiu que os judeus, que o povo de Deus retornasse ali e reconstruísse seu templo, reconstruísse a sua cidade e reconstruísse as suas vidas. Mas por que eu estou falando sobre essa história? Porque Neemias, ele fazia parte da geração dos israelitas que foram levados cativos para a Babilônia. Então Neemias, ele estava inserido nesse contexto, ele fazia parte disso. E nessa história, nesse contexto, nós vamos começar a estudar. Neemias, ele era copeiro do rei, ali na Pérsia, o rei Artaxerxes. E nós vemos no capítulo 1, versículo 1 ao 11 ali, aonde alguns amigos, algumas pessoas vão ali ter com Neemias e começam a conversar com Neemias, e eles mostram que uma situação adversa estava acontecendo com o povo. Quando Neemias pergunta: como que está o meu povo? Como que estão meus irmãos? Eles falam: não está nada bem. Então aquelas pessoas trouxeram ali uma má notícia para Neemias. Eles trouxeram ali uma situação adversa, algo ruim estava acontecendo com o povo. E é nessa ótica que nós vamos trabalhar essa noite. O tema que o Senhor colocou no meu coração é esse: atitudes corretas em meio à adversidade. Nós vamos aqui estudar e ver as atitudes que Neemias teve, a postura que ele teve quando ele recebeu essa notícia. Porque, queridos, eu venho nessa noite ministrar ao seu coração que o mais importante não são as lutas que vêm contra você, mas a forma que você reage quando essas lutas chegam. Muitas vezes o principal que ele tem feito você é muitas vezes não prosseguir, não conseguir aquilo que Deus tem para você. Não é a adversidade, mas as atitudes que você toma em relação às mesmas. Eu quero que você olhe o versículo 2 comigo, aonde Neemias relata: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Nesse episódio, aqueles homens chegam para Neemias ali e começam a conversar com ele, queridos. Começam a sentar, bater um papo ali, e Neemias ele se preocupa com o povo. Nesse versículo 2 nós conseguimos ver a preocupação de Neemias com o seu povo. Aqueles homens foram visitá-lo. E ao invés de eles baterem um papo ali, quando você vai na casa de algum amigo, você quer conversar. Eu não sei quanto tempo que eles não se viam, quantos anos que eles não se viam. E a Bíblia nos fala que no meio daquela conversa, Neemias fala: e o meu povo? Como que está? Isso nos mostra, queridos, a preocupação dele com o seu povo. Ele poderia continuar o bate-papo ali, porque ele estava bem, Neemias estava bem. Ele era copeiro e conselheiro do rei. Mas naquele momento ele não quis saber como ele estava, ele quis saber como o povo estava. Sabe o que eu venho falar para você nessa noite, queridos? Muitas vezes eu e você estamos bem. Estamos congregando, estamos firmes, estamos empregados, estamos na presença desse Deus maravilhoso. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: como anda a sua família? Como andam os seus? Como andam os seus filhos, cônjuges, parentes? E quando eu comecei a estudar essa palavra, o Espírito Santo perguntou: como anda a sua igreja? Como anda o ministério? Você está bem? Mas eu comecei a estudar esse texto, queridos, e Deus falou muito comigo sobre isso. Aquela pessoa que você não vê há tanto tempo na igreja, querido, como ela está? Como ele está? Nós temos que aprender com Neemias a nos preocupar com o nosso povo. Nós temos que aprender, queridos, em nome de Jesus, nessa noite, a olhar para o lado, a olhar para trás, para frente, e ver que não somos só nós. Há um povo, há pessoas que precisam ser cuidadas. Eu gosto muito de um texto de 1 Coríntios 12, 26 e 27, quando Paulo ele vai instruir a igreja de Corinto. Ele diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos um corpo, queridos. Nós precisamos nos preocupar um com o outro. Eu quero te desafiar, queridos, se você tem intimidade ou não, olha para o seu irmão, diga para ele: que bom que você veio, que bom que você está aqui. É importante a sua presença para mim. Você faz parte do reino, você faz parte dessa família. É gostoso, queridos, poder ministrar, poder sentar aqui, nós temos ar-condicionado no calor. Mas e aqueles que se perderam na vida da caminhada, aonde estão, como estão? Neemias ele quis saber. Primeira pergunta que ele fez: o pessoal foi lá tomar um café, no chá das 3, né? Chegou e falou: peraí, depois eles tomam um café, como que está meu povo? Como que estão aqueles que eu amo? Então nessa noite, querido, eu e você precisamos olhar para o lado. Sentiu falta de alguém? Liga, vai na casa. Eu quero dar um testemunho rapidinho, queridos, que no final do ano eu peguei férias. Todo final do ano eu pego férias, e as férias são bem longas, né? Eu sempre falo para vocês, trabalho muito, fico 40, 50 dias fora. E eu recebi a mensagem do irmão, o irmão Joaquim mandou uma mensagem e falou assim: pastor Marcos, não tem difícil, está tudo bem? Ele está bem, irmão, estou de férias, estou curtindo, estou viajando. Mas muito obrigado por você se lembrar de mim. Aí há mais 2 dias eu recebi mensagem do irmão, eu nem sei quem é. Não tenho meus contatos, mas porque nós ficamos tanto tempo
ministrando e coordenando a escola bíblica junto com o pastor Carlos, ela pegou meu nome ali, meu nome e me mandou mensagem: estou sentindo a tua falta. Aconteceu alguma coisa? Queridos, vocês não sabem como o meu coração se encheu de alegria. Hoje nós temos o WhatsApp, temos o e-mail. Vamos cuidar uns dos outros. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vocês são importantes para mim. Saibam disso. Aleluia. Aí nós vemos esse contexto, queridos, que quando eles foram ali, começaram a conversar ali com Neemias, e Neemias ele se preocupou. No versículo 2, acabamos de ler aqui. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 3, apenas a parte A. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Vê comigo, queridos: miséria e desprezo. Neemias, no versículo anterior, nós vimos que ele se preocupa, ele pergunta do povo, e no versículo 3, aqui na parte A, que nós lemos agora, que a resposta não é uma das melhores. A resposta que Neemias recebe ali não é das melhores. A resposta que ele recebe é: o povo não está no cativeiro, o povo está em Jerusalém, porém está em miséria e desprezo, humilhação, dificuldade, passando por limitações. Olha só o que Neemias recebe daqueles seus irmãos. Ele poderia receber algo legal, mas não tem uma bênção. Mas não, queridos, ele recebe uma mensagem ali de que o povo de Deus não estava vivendo o que Deus tinha para eles. Eles estavam muito aquém daquilo que Deus tinha para eles. E todos nós sabemos que existem inúmeras passagens bíblicas, inúmeras promessas para todos nós, queridos. Quantos creem nas promessas do Senhor? Só para eu ver que eu estou lidando essa noite. Aleluia. Existem inúmeras promessas de Deus, queridos. Lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. É palavra de Deus, é promessa de Deus para mim e para você. João 10,10 diz que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Receba a vida do Senhor nessa noite, querido. Amém. Deus tem vida e vida e abundância para mim e para você. Amém. E nós vemos aqui que aquele povo, o povo de Deus sim, não estava vivendo as promessas de Deus. E hoje em dia, queridos, é da mesma forma. Hoje em dia continua sendo da mesma forma. As pessoas têm saído do cativeiro, as pessoas têm vindo sim do Senhor, buscado ao Senhor, têm se firmado no Senhor. Só que muitas vezes a pessoa vem para Jesus, está em Jesus, mas continua vivendo uma vida de miséria e desprezo, humilhação. Olha que interessante, era esse quadro que aquele povo ali estava vivendo, uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu vim falar para você nessa noite isso, que nós teremos sim lutas, nós teremos aflições sim, passaremos por momentos difíceis sim, é bíblico. Só que existe um texto, queridos, que eu gosto muito na Bíblia, amados. João 14, 12 ao 14, amados. Ele fala algo que eu vou ministrar para vocês daqui a pouco. Nós temos que entender o quê? Que a maior conquista na cruz do Calvário foi salvação e vida eterna.
Amém. É um fato. Ponto. Porém, queridos, as promessas de Deus, elas precisam se cumprir na vida dos salvos. Amém. Como eu falei aqui, João 14, 12, 14 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Próprio Jesus dizendo: eu vou para o Pai. Tudo aquilo que eu fiz, milagres, prodígios, sinais, vão te acompanhar, vocês farão também. Nós precisamos entender, igreja. Nós precisamos entender e compreender que Deus tem promessas a se cumprir na minha e na sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu falasse isso. Deus tem promessa que vai se cumprir na tua história. As promessas vão se cumprir na tua história. E nós vimos ali aqueles homens falando que o povo de Deus não estava vivendo aquilo que Deus tinha para eles. Desprezo, humilhação, vergonha. Eu não sei como está a tua vida, querido. Eu não sei como está a sua situação financeira, emocional. Eu não sei. Mas algo eu sei. Eu vim aqui, queridos, porque o Deus que você serve é o Deus que vai mover essa situação em nome de Jesus. O Deus que você serve é o Deus que vai mudar a tua história. A parte A desse versículo, então, diz que eles estavam ali destruídos. Provavelmente vida financeira, humilhações. Só que não era só isso. Continue comigo na parte B do versículo 3. A Bíblia, amada, diz assim, ó: os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas estão queimadas. Além de estarem em desprezo, além de estarem vivendo uma vida que não era aquilo que Deus tinha prometido, os muros da cidade estavam derrubados, feridos, e as portas estavam queimadas. O que significa muro e porta para uma residência, para uma casa, para uma cidade? Segurança, proteção. Eles estavam sem segurança, eles estavam sem proteção, e eles estavam totalmente vulneráveis. O povo de Deus que foi chamado para reinar estava vulnerável. Qualquer inimigo poderia entrar e matá-los. Nessa noite, pessoas se encontram assim. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, totalmente vulnerável emocionalmente, sem segurança. Você, jovem, desistiu de sonhar aquela faculdade, aquele concurso público, não tem segurança, não consegue olhar para frente e ver um futuro. Aquele povo, queridos, estava dessa forma. Tanta pancada, tanta luta, queridos. Muitas vezes você recebe durante a sua história que os seus muros se romperam.
as suas portas se queimaram e você se sente vulnerável, entristecido. Hoje, uma das maiores enfermidades, queridos, é a tal da depressão, síndrome do pânico, medos, traumas, queridos. Porque não tem mais segurança, não consegue olhar para o futuro e ver que você vai poder vencer. Você que está nessa situação, queridos, eu quero tirar uma palavra de Deus do teu coração. O salmista, no capítulo 46, no versículo 1 ao 3, e depois ao 7, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme ou se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei como anda o seu coração nesta noite. Eu não sei como anda a sua situação, a sua vida. Você que está aqui na nave da igreja, você que está nos assistindo a tempo oportuno, eu só sei de uma coisa: o Deus dos exércitos está contigo. O Deus dos exércitos é o seu socorro, querido. Quando o salmista ele fala isso, ele diz que o Senhor é convosco. Se o Senhor é contigo, querido, se o Senhor é contigo, o que temer? A quem temerei? Se o Senhor dos exércitos está em meu favor. Ele recebe essa mensagem dos seus amigos ali, no versículo 3, A e B, e quando chega aqui no versículo 4, que você leu comigo, vamos ler de novo. Quando ele ouviu o que estava acontecendo, o que ele fez? A partir daqui são as atitudes de Neemias em relação a essa má notícia, em relação a essa adversidade. O versículo 4, amados, diz o que? Para mim e para você. Em primeiro lugar, queridos, quando nós vemos aqui, tendo eu ouvido essas palavras, eu acendei e chorei, eu lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante Deus dos céus. Primeira atitude que Neemias teve, quando ele recebeu essa situação adversa, ele recebeu essa má notícia, queridos. Eu e você vemos aqui, ele não se conformou com aquela situação. Ele não aceitou aquela situação, queridos, porque depois ele chora, lamenta, ora e jejua. Então a primeira lição, em primeiro lugar, que eu e você temos que fazer isso aqui, ele não se conformou, querido. Por quê? Não é algo normal, amados, tá? Não é algo normal alguém que está na presença, que está firme, vivendo o evangelho genuíno, nunca vencer em nada. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui, querido, para falar para você: não se conforme com essa situação adversa. Não se conforme com seus filhos nas drogas, não se conforme com seus filhos fora da presença de Deus. Não se conforme, querido. Você nunca consegue um emprego, quando consegue é mandado embora. Nunca consegue, patina. Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, querido. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Nós vamos passar lutas, sim. Vamos passar por enfermidades, sim. Mas há uma promessa, queridos. Quando ele fala que no mundo teremos aflições, no mundo teremos aflições e não viveremos em aflições. Não concorde com esse evangelho que nós somos piada pequenininho, o crente tem que ser o menorzinho. Não. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo.
Então, em primeiro lugar, não se conforme com essa situação. Neemias não se conformou. E após, no meio da conversa, quando começam a falar, ele para ali. Em segundo lugar, ele chorou e lamentou por vários dias. E como Neemias chorou. Neemias chorou. Olha que interessante isso. A Bíblia fala que Neemias chorou por vários dias ali. Aonde que entra agora os super espirituais? Crente não pode chorar, crente não pode se entristecer. Existe um texto na Bíblia que é João 11:35, menor texto da Bíblia, menor versículo, né? Jesus chorou. Nessa noite, irmãos, eu vim falar para você, está doendo? Vai para o seu quarto e chore. Vá para os pés do Senhor e chore, Deus. Chore mesmo. Você não está em pecado porque você está triste, não. Você não é fraco porque você chora, não. Se eu perguntar quantas vezes o pastor Lucas já chorou, né, pastor Lucas? Quantas vezes o pastor Raul já chorou, eu já chorei. Neemias, ele passou por essa situação que ele chorou aqui, ó. Chorou e se lamentou por vários dias. Não foi por um dia, queridos. Ele chorou por vários dias. Fique tranquilo, queridos. Se você está passando por alguma luta que o Senhor ainda não entrou com providência, você está chorando, fique tranquilo, queridos. Esse é o momento de chorar, porque haverá um dia que você não chorará mais. Haverá um dia que as suas lágrimas serão enxugadas, queridos. Onde está aqui Apocalipse, quando teve aquela visão do céu, no livro de Apocalipse 21:4, diz assim: Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa sua dor irá passar. Essa sua situação adversa irá passar, querido. Haverá um dia que você se encontrará com o Senhor. Ele fala: venha, bendito do meu Pai, o seu gozo eterno. Não haverá choro, não haverá dor, querido. Você está passando por esse momento de dor, infelizmente, de enfermidade, queridos. Prossiga firme, porque com certeza Deus irá mover essa situação. Enquanto Ele não move, continue nos pés do Senhor, continue chorando, continue clamando, continue na presença de Deus. A Bíblia fala que Neemias fez isso. A Bíblia fala que Neemias, ele orou, ele chorou por vários dias, queridos. Vários dias. Só que ele não ficou apenas no choro. Essa é a diferença, queridos. Ele não ficou apenas lamentando, murmurando ali: ó dia, ó céus, ó azar, aquele espírito negativo. Não. A primeira reação foi chorar assim. Meus irmãos estão mal, minha família está destruída. Tem que chorar. Você precisa chorar sim. Mas aqui, amados, tem segundo e terceiro lugar, queridos. Nós vemos aqui. Primeiro, nós vimos que ele chorou e se lamentou. Depois ele esteve jejuando e orando perante Deus dos céus. Eu quero falar agora sobre oração, queridos. Por último, sobre o jejum. Neemias orou. Ele não ficou apenas ali chorando, se lamentando ali, murmurando, não. Ele chorou sim. Mas ele teve um tempo de oração na presença do Senhor, queridos. Nessa noite, irmãos, Deus, Ele quer ouvir a minha e a sua voz. Eu não sei quantos conhecem o livro de Isaías 59, versículo 1.
aonde Deus fala, através do profeta: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar você, e nem seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir o seu clamor. A parte A fala isso. Nessa noite, queridos, Deus ele quer ouvir a sua voz. Leve ao Senhor os seus problemas, leve ao Senhor, querido. Apresente a Ele, porque é dele que vem a resposta. Neemias, quando ele começa a orar, queridos, ele começa a orar, e a oração dele tem vários tópicos ali. Eu quero discorrer um pouco dessa oração, amados, para que eu e você possamos aprender a orar ao Senhor Deus. E tem uma coisa nessa noite: os olhos de Deus estão voltados para esse lugar, os ouvidos do Senhor estão abertos para esse lugar, queridos. Então clame a Ele. Você pode chorar, mas clame a Ele. Diga para o seu irmão: clame ao Senhor na sua luta. Clame ao Senhor, querido. Até quando vamos ficar apenas chorando, murmurando, se lamentando? Neemias, ele chorou, porém ele orou, queridos. E aqui nós vamos começar a estudar um pouco a oração de Neemias. Olhe comigo o seu versículo 5. Versículo 5, ele diz assim: ele diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Somente essa parte A, queridos. Neemias, quando ele começa a orar, a primeira coisa que ele fala é o quê? Senhor, eu preciso. Senhor, me dá. Senhor, não. Primeira coisa que ele fala é Deus grande, Deus dos céus, Deus temível, poderoso, maravilhoso, exaltado. Nessa hora eu entendi que ele inicia a oração ali, reconhecendo a grandeza de Deus. Como tem sido a tua oração, amado? Vamos escorrer um pouco sobre a oração nessa noite. Senhor, me dá porque eu quero. Senhor, me dá porque eu preciso. Senhor, me dá, obrigado por tudo, amém. Não, queridos, oração não é só pedir. Neemias, ele tinha intimidade com Deus, ele entendia isso. Ele primeiro busca a face de Deus, queridos. Primeiramente ali, Neemias, ele o adora. Eu e você, queridos, precisamos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus e adorá-lo. Hoje o culto foi tremendo. Que abra os portais, que Ele entre, que essa casa seja cheia da tua presença. Se nós pararmos aqui, queridos, o culto, e falar: vamos agora adorar, somente adorar por 10 minutos, vai ter pessoas que vão ficar: Deus é santo, tu é lindo, tu é santo e lindo, Deus. Mas tu é santo, lindo, é santo e maravilhoso. E é maravilhoso, é santo e é tremendo. Não consegue adorar porque não conhece Deus. Neemias, ele conhecia o Deus que ele servia, queridos. A partir de hoje, amados, comece a ter um tempo maior de oração, para você ver o que Deus fará na tua história, queridos. Tem um tempinho lá no seu quarto, comece a orar: Senhor, tu és maravilhoso, tu és justo, poderoso, tu és santo, tu és o Rei da glória. Pai, tu és o que é, aquilo que há de vir. Começa a manifestar para Deus quem Ele é, queridos. Começa a falar que Ele é Yahvé Rafa, o Deus que sara. E aí vai vir com cura sobre a tua vida. Senhor, eu quero Yahvé Sekenu, a minha justiça. E aquela tua causa, a justiça, Ele vai mover. Nós temos que aprender a adorá-lo. Neemias, ele iniciou ali a oração dele adorando ao Pai. Por isso que nós começamos os cultos com adoração, com louvor, para abrir o caminho, querido, para você se encher da presença dele. E Neemias, ele entendia isso, ele começou ali adorando. Em segundo lugar, querido, na sua oração, quando ele fala: tu és Deus dos céus, Deus grande e temível, ele fala aqui: tu és aquele que guardas a aliança.
e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Depois que ele adora a Deus, queridos, ele começa que ele lembra o Senhor do seu conserto, ele lembra o Senhor da sua fidelidade, da sua benignidade, queridos. Ele conhecia Deus, ele conhecia Deus e sabia que se Deus prometeu, ele vai cumprir, queridos. Ele fala aqui: Senhor, se lembra da tua bondade, se lembra da tua fidelidade para com os teus filhos. Ele faz essa oração, queridos. E eu e você somos chamados a fazer essa oração. Existia um rei na Bíblia chamado rei Ezequias. Eu não sei quantos conhecem essa história. A Bíblia fala que Ezequias ele adoeceu de morte. Se você olhar na sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 20, queridos, Deus fala assim: Isaías, vai lá para Ezequias e fala para ele: você vai morrer, arruma tudo que você tem em sua casa, seu ministério, você vai morrer. A Bíblia fala, queridos, que Ezequias ele vira o seu rosto para a parede e começa a lembrar a Deus: Deus, seja lembrado que eu fui reto aos teus olhos, eu fiz o que estava na tua palavra, cumpri os teus mandamentos. O que eu e você temos que aprender nessa noite, queridos? Eu e você, amados, nós precisamos, queridos, nas nossas orações, lembrar que Deus é fiel, queridos. Deus, eu sou dizimista, eu estou em dificuldade financeira, me ajuda. Pai, a tua palavra diz que o Senhor se agrada, Senhor, que todos se salvem e não se percam. Meu filho não é salvo ainda, traga-o para a tua presença. Neemias, ele lembrou ao Senhor. Que nessa noite, eu e você, querido, possamos em nossas orações lembrar a Deus do seu conserto conosco e de quem nós somos na presença dEle. Ele faz esse momento, essa oração, queridos, e quando ele vai ali, no próximo versículo, versículo 6, a parte A, ele diz: sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Aqui ele começa a orar, queridos. Aqui ele começa a chamar a atenção de Deus para a situação dele. Aqui ele começa a buscar a presença de Deus e fala: Deus, eu preciso do Senhor, a minha situação é essa, é essa e é essa. Muitas vezes, amado, você tem passado tantas dificuldades, tem sido fiel, tem sido dizimista, tem sido ofertante, tem sido uma pessoa bondosa, generosa, tem sido fiel, honrado os princípios de Deus, mas está passando uma situação que não é aquilo que Deus tem para você. Apresente ao Senhor. Nós iremos orar no final do culto, queridos. Você vai apresentar os seus problemas ao Senhor, e Deus, como um Deus fiel e justo, vai intervir na sua situação. A gente vê aqui a situação. Ele traz a lembrança e depois ele fala: Senhor, está doendo. Eu e você precisamos ser sinceros com Deus, queridos. Eu e você precisamos usar de sinceridade com o Senhor. Depois que nós vemos essa oração, queridos, continue comigo aqui no versículo 6 e 7, a parte B do 6. Olha, quando estejam atentos, seus ouvidos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E ele começa: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti, Pai. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Nós não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Depois que ele chama a atenção, que ele ora, que ele rasga o coração para Deus ali, nós vemos uma situação aqui. Ele confessa a Deus os seus pecados.
pecados, queridos. Quando você orar, confesse a Deus os seus pecados. Sempre que você entrar na presença do Senhor, queridos, fale para Deus. Ore, clame, mas fale para Deus. Confesse os pecados. Eu sempre costumo dizer, queridos, que pecado tem jeito. Pecado confessado é pecado perdoado. Nessa noite Deus está aqui para perdoar você. Ele está aqui para escrever uma nova história para você. Você que está aqui na nada, você que está me ouvindo, a tua história não acabou. Confesse os seus pecados e venha para o Senhor. É interessante que ele começa ali a falar dos pecados, queridos. Ele fala, no versículo 7, ele fala todo o pecado. Sabe o que eu aprendo, amado? Que pecado tem nome. Deus me perdoa por tudo. Não, me perdoa porque eu fiz isso. Pai, me perdoa porque eu fui ladrão, eu dei desfalque. Me perdoa porque eu vi pornografia. Me perdoa porque eu fiz isso, aquilo e aquilo. Há um Deus nesse lugar que ele vai te perdoar. Mas pecado tem nome, você precisa falar do Senhor. Você precisa se expressar a Ele. Isaías 43, 25 fala sobre isso. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Amém. No momento que você coloca na presença de Deus os seus pecados, Deus, Ele apaga. Uma nova história Ele escreve para você a partir daquele momento. Amém. Depois nós vemos o versículo 8 e 9, queridos, onde nós vemos que ele fala: lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés. Se nós transgredirmos, o Senhor iria nos espalhar, mas se nós nos convertermos, guardar os seus mandamentos e cumprir, tudo iria mudar. Queridos, aqui nesse versículo 8 e 9, junto com a confissão de pecado, queridos, ele lembra a promessa que Deus fez a Moisés. Ele lembra daquela promessa. Por isso, meu amado, quantos tem promessas de Deus aqui? Só para eu saber. Aleluia. Entenda isso, querido. Essa promessa não morreu. Essa promessa, ela não morreu, ela não tem prazo de validade, Deus. Sempre que você for orar, leia: Deus, tu me prometeste uma geração, me prometeste, Pai, saúde, Cristo me dá saúde, me prometeste, Senhor. É interessante, amados, que ali no livro de 2 Crônicas 7, 14, olha o que Deus fala para o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados, sararei essa terra. Deus quer sarar essa cidade, essa nação, através de mim e de você, querido. Deus quer sarar essa igreja. Deus quer sarar a tua família, querido, e perdoar os seus pecados. Mas precisa acontecer isso. Que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, buscar a minha face. É um tempo, queridos. Há um Deus que é tudo novo na tua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não vim aqui apenas para brincar, contar a historinha, meu querido. Eu vim aqui para mostrar para você que Deus que fez no passado, é Deus que quer fazer na tua vida. Estamos finalizando, amados. No versículo 10 e 11, ele fala: esses são teus servos, Pai. São o povo que o Senhor resgatou com o teu grande poder, com as tuas mãos. Ah, Senhor, esteja atento aos ouvidos à oração do teu servo. É os teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede, Pai, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem.
Queridos, aqui ele finaliza a oração dele, aonde ele se humilha na presença do Pai, aonde ele fala: Deus, eu errei sim, nós falhamos sim, Deus, mas nos dá outra chance. Eu quero voltar, eu preciso voltar ao início de tudo. Queridos, enquanto eu e você não nos humilharmos na presença de Deus, queridos, orarmos com Ele com dura serviço, achando que tem que fazer tudo, narizinho empinado, a minha e a tua história não vai mudar. Por isso que nessa noite, irmãos, eu e você precisamos sim voltar ao Senhor, nos ajoelhar na presença dele, queridos. Não precisa ser o seu joelho, mas quebrante o teu coração. Peça para Deus um novo tempo, uma nova chance. E com certeza Ele vai, queridos, restaurar os seus caminhos e fazer de você um vencedor em nome de Jesus. Amém. Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Pai. Em último lugar, queridos, depois que ele orou, o que ele fez junto na oração, eu comigo jejum. Jejum? Ele jejuou, queridos. Todos nós conhecemos, né, no livro, a história de Mateus 17, 21, aonde os discípulos foram expulsar ali um demônio, não conseguem. Por que nós não conseguimos, Senhor? Por causa da tua fé. E a caça dos demônios que só sai o jejum e oração. Há grupos, categorias de demônios, queridos, que só vão ser expulsos da sua vida, da tua história, da tua família, com a oração aliada ao jejum. E eu já quero convidar você a estar participando do jejum da igreja. Jejum de 40 dias. Você tem algo difícil, está vivendo uma adversidade, passando por algo que não está conseguindo vencer sozinho, venha orar, venha jejuar. Neemias, ele entendia isso, ele jejuou e orou ali. Eu poderia falar um pouco sobre jejum, queridos, mas eu quero orar com vocês. Mas só para que vocês entendam, o jejum é essa besteira aqui dos alimentos. Você que nunca jejuou, faça um período. Existe o jejum total, existe o jejum, você jejua o alimento, mas toma água. Existe o jejum parcial, aonde todos conhecem ali como o jejum de Daniel, no capítulo 10, versículo 2 e 3 de Daniel ali, jejum de manjares. Você que não consegue ficar sem se alimentar, querido, tire seu doce, tire seu café, tire seu refrigerante, fique até a hora do almoço. Existem situações na sua vida, querido, na minha vida, que só saem se nós aliarmos a oração e o jejum. Então, para finalizar, queridos, Neemias, ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Por isso ele se indignou. Ele teve essas atitudes diante da adversidade. Eu quero orar por você nessa hora. Não sei como está o teu coração, a tua história, o quanto tem doído, mas de uma coisa eu sei: o Deus que você serve é bem maior do que essa situação que você está vivendo. Quero te convidar, querido, ou você, da forma que você quiser, ficar de pé, sentado, ajoelhado. É um momento seu de Deus aqui nessa hora, queridos. É você e o Senhor. Comece a trazer, querido, a lembrança. Aonde está doendo? Aonde está doendo, querido? Qual a sua dor? Qual o seu problema? Qual a sua situação?
quer mudar. Há um Deus nessa noite que quer restaurar você, querido. Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não conhecemos todas essas pessoas, não conhecemos as situações aqui, Pai. Mas uma coisa nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor não mudou, Pai, que o Senhor pode restaurar essa família, pode restaurar esse coração, pode retirar essa depressão, esse câncer, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo nessa noite, Pai. Nós não aceitamos essa situação. Nós não aceitamos, Pai, esse homem, essa mulher de Deus que está vivendo a Tua palavra, Senhor, viver aquém das Tuas promessas, Pai. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, intervém, Senhor. Espírito Santo, a Tua presença é real, Deus. A Tua presença é real nesse lugar, Pai. Por isso começa a ministrar cura, começa a ministrar portas abertas, começa a manifestar o Teu poder, os Teus prodígios, os Teus sinais nesse lugar. Há histórias a serem mudadas nessa noite, Deus. Porque a boa obra que o Senhor começou, Pai, o Senhor há de concluir. Por isso, para que todos saibam que nós somos Teus, o tempo de honra venha sobre essa casa, Senhor. Eu profetizo o tempo de honra para essa igreja. Eu profetizo o tempo de honra para esse homem, essa mulher, esse jovem que está nos assistindo pela internet, Senhor, e que venha se posicionar. É um tempo de posicionamento para você, querido. Você que está nos assistindo, há uma mudança de história para a tua casa, para a tua família. Você que está na nave da igreja, querido, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos, porque aquilo que Deus começou, Ele irá concretizar para a glória do nome dEle, querido. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque aqui nessa noite, Senhor, muitas pessoas, Senhor, orando, buscando, pessoas chorando. Pode chorar, querido, é o tempo seu de Deus. É você em Deus esta noite, querido. Você não é fraco não porque está chorando, é porque está doendo. Mas nessa noite, Deus traz o renovo, o bálsamo da cura à tua vida, querido. Esses transtornos emocionais, Deus entra com providência nessa mente. Todo engano, todo sofisma na mente, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos que você já é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Eu quero te convidar, querido. Se você crê, se você orou, se você entendeu, levante-se aplaudindo aquele que operou um milagre na tua vida essa noite, querido. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus mudou a tua história essa noite, querido. Glória a Deus. Deus mudou a tua história essa noite. Creia nisso. Creia nisso. Deus não te trouxe aqui para passar tempo, não. Deus não te colocou a assistir esse vídeo para passar tempo, não. Amém. Porque Deus já começou a mudar a história. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.